Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje estou aqui com Diógenes Firmiano. Ele que é CEO da Iasis Health e indutor da Kali DAO. Diógenes, seja bem-vindo. Obrigado Vitor pelo convite. É sempre um prazer estar falando sobre esse tema social. Acho que é importante a gente começar a discutir isso com mais intensidade no Brasil. Diógenes, gosto de iniciar nossa conversa no podcast do Inova Social perguntando sobre a jornada do convidado. Você é um profissional que vem da área de tecnologia, né? Um cara com formação da área de tecnologia e mais recentemente vem atuando no campo da, vamos dizer assim, saúde digital. Queria que você contasse um pouquinho para a gente qual que foi sua trajetória até aqui. Bem, eu sou formado em ciência da computação na Universidade de Brasília, então venho da área de tecnologia, né? E aí a gente tem uma máxima, né, aqui em Brasília que é assim: você que é de Brasília, ou você é funcionário público, né? Ou você acaba trabalhando na iniciativa privada, atendendo o público, né? Então acaba que ou é uma coisa ou é outra, né? Eu sempre fui iniciativa privada, sempre trabalhei, né, em empresas que atendiam diversos ministérios, então trabalhamos junto com o Ministério da Saúde, Ministério da Educação, Ministério do Meio Ambiente, Ministério da Economia, TCU, TSE, acabamos fazendo muita coisa legal, né? Trabalhamos no projeto do e-Título, né? Trabalhamos no projeto do Enem, do SISU, do Banco do Flamengo, fizemos parte do projeto do Pix do Banco Central, mas especialmente na saúde, atuamos junto com o Ministério da Saúde desde 2014, então a gente participou de praticamente todos os projetos digitais do Ministério desse tempo para cá. Então o Conect SUS foi o nosso time que fez, né? Trabalhamos diretamente, eu fui arquiteto-chefe da Rede Nacional de Dados em Saúde, e trabalhamos com diversas soluções junto ao Ministério, e na pandemia isso acabou se intensificando, né, em termos de necessidades de soluções, e inclusive a nossa vontade de começar a olhar para os outros mercados que não fosse o Ministério também, para conseguir atuar e entregar um pouco mais de propósito mesmo, né, para a sociedade. Diógenes, já que a gente vai falar aqui um pouquinho sobre Health Techs hoje, quero fazer uma pergunta que vai ser um gatilho para praticamente todo o nosso bate-papo. Eu te apresentei como CEO da Iasis Health. Qual que é o papel da Iasis hoje? O que a empresa faz? O que vocês entregam? Você comentou aqui de trabalho para o Ministério da Saúde, para o campo público, mas para quem entra no site de vocês, vê que vocês atuam também muito na iniciativa privada, que vocês têm algumas soluções. Então eu queria que você contasse um pouquinho para quem está nos ouvindo, o que é Iasis? Perfeito. Quando a gente trabalhou no Ministério, uma das coisas que a gente via como vontade, né, de acontecer ali no Ministério da Saúde era a estruturação de dados em saúde dos pacientes, né, coisas que já são deles mesmos, só que estruturar isso de uma forma que fique fácil para o paciente conseguir acessar. Hoje os dados de saúde eles são muito fragmentados, né, eles estão dentro dos diversos silos de saúde, e a saúde brasileira ela é complexa. Primeiro que ela é tripartite, né? Você tem a iniciativa pública dividida em federal, estadual e municipal, com seus poderes equilibrados. Você tem uma saúde suplementar muito forte, né, que eu acho que também entra nesse papel de representatividade, e você tem que fazer essas coisas coordenadas para você começar a olhar para o paciente de uma maneira integral, né, coisa que faria com que a gente reduzisse, né, a perspectiva aí de desperdícios e de melhoria de custos em saúde. Quando a gente olha para o Brasil hoje, a gente tem mais de 300 bilhões de reais de desperdício em saúde por ano, né? A gente tem um ambiente onde em 2030 a população ela vai estar acima de 40 anos, nós vamos ter mais de 100 milhões de pessoas, né? E isso daí não é sustentável. A inflação médica ela sobe 450% ao ano, e quando a gente olha isso no longo prazo, se nada mudar, menos de 10% das pessoas vão ter condições de ter um plano de saúde em 2030. A gente olhou para esse cenário e falou, cara, se tudo continuar como está hoje, isso é insustentável.
Foi nesse momento que surgiu a iniciativa de montar a IASES. A IASES, ela atua especialmente na melhoria, né, do sistema como um todo, como uma plataforma que pode atuar tanto no público quanto no privado. Então a gente tem duas frentes de atuação, uma para B2G e uma para B2B, né? E quando a gente olha, por exemplo, para o B2B, a gente olha para redução de custo, para redução de sinistralidade, para melhoria dos indicadores, para entregar mais saúde, condições de que o médico consiga fazer saúde preventiva, né? E no público, uma visão de gestão pública, uma visão de gestão epidemiológica, uma visão de redução de fila de espera de especialidades. Então, nosso olhar é um olhar de pegar tudo isso que existe de desperdícios na cadeia, né, e entregar tecnologia para habilitar uma série de possibilidades novas para esses mercados. Legal. Você falou num ponto importante, dados. Excluindo essas questões que são diretamente relacionadas à saúde, que você falou, né? Grande parte do público não tem um plano de saúde, todos esses grandes desafios. Um dos grandes desafios do ponto de vista tecnológico é, é a questão de dados, né? Hoje no Brasil a gente tem uma fragmentação de dados que é absurda. Eu não sei nem se a gente tem isso em algum outro país, né? Foi o que você falou, é tripartite, então acaba, né? Eu vou no hospital estadual aqui, os dados vão para um sistema, eu vou no hospital federal, vou para um outro lado, enfim. Cada um vai para um canto esse dado, né? Como que a gente pode resolver isso? Ou melhor, como que a gente pode começar a solucionar um pouquinho esse problema? Vitor, você tocou num ponto que eu acho que assim é o grande calcanhar de Aquiles hoje, né? Para se resolver. Se fala em interoperabilidade, que é o termo técnico que se usa para poder juntar essas diversas informações num lugar só. Há pelo menos 20 anos já se fala sobre esse assunto. Né? E o grande desafio que existia era exatamente porque as soluções de interoperabilidade elas partem do pressuposto de criação de um lugar único de armazenamento dessas informações, né? E isso daí basicamente é uma estrutura de centralização dos dados. Só que quem é o ente que vai ter legitimidade para centralizar os dados? Né? Quem vai ganhar essa briga? Eu acho que esse é o grande problema, porque quando você olha para o cenário do público, o Ministério da Saúde quer sair na frente, só que os estados e municípios nem sempre concordam. Quando você olha para o privado, cada grande rede quer sair na frente. Então, as grandes redes, as grandes estruturas querem ser as donas dos dados ali, né? E isso acaba formando uma estrutura de silos de saúde, onde se gastam bilhões de reais em prol da verticalização dos dados. Só que o problema geral nessa hora aí, quando você olha para esse cenário de fragmentação, é que o centralizador do dado não deveria ser nenhum desses players. O centralizador do dado é o cidadão. Ele é o titular do dado. Ele é o dono, o legítimo dono do dado. Então, nessa hora, quando você olha para o cidadão, o certo seria a gente começar a olhar para o cidadão como o grande player de trabalhar os seus dados, de jogar os seus dados para dentro e entender o ambiente como distribuído como natureza, por natureza. Foi essa sacada que a gente teve na época que a gente estava construindo a Rede Nacional de Dados em Saúde, pelo uso do blockchain. O blockchain ele é uma ferramenta, né, tecnológica que enxerga tudo como rede e enxerga a descentralização como uma máxima. Então você consegue trabalhar isso como uma tecnologia geral. Jorge, nesse ponto, eu acho que você pegou de novo, aí no calcanhar, né? Essa proposta de ter o usuário no controle dos dados é o grande ponto central da Web3, das redes blockchain. Mas tem um problema que eu quero trazer aqui para a gente discutir um pouquinho. Recentemente a gente viu um caso que foge um pouquinho do campo da saúde, mas que mostra um pouquinho o que vai ser a inserção, né, o início da Web3 para o público final, né? A gente aqui está conversando sobre
Web3, usuário no controle dos dados. Mas você é um cara de tecnologia, eu sou um cara que também indiretamente sou da tecnologia, mas sou futurista, sou designer. A gente está acostumado. Mas recentemente a gente viu as ameaças do fim do Twitter e apareceu no horizonte uma oportunidade da rede social Mastodon, né, que é uma solução baseada em redes descentralizadas, virar um novo queridinho dos microblogs. No entanto, o brasileiro foi parar no cu, né, sem nenhum trocadilho, uma rede social indiana minúscula que não faz sucesso nem mesmo no próprio país de origem, né? Porque uma das grandes reclamações dos usuários, né, até aqueles já com certo tempo de internet, foi que a dinâmica do Mastodon era muito complicado de se entender. O que eu percebo é que, na verdade, não é a dinâmica do Mastodon, né, da rede Mastodon, mas a dinâmica da descentralização da rede, né? Então eu queria entender, antes da gente entrar nesse ponto sobre o usuário no controle dos dados, eu queria que você me falasse um pouquinho como que você vê essa mudança de comportamento do usuário migrando da Web 2 para a Web 3, né? A gente teve aí um exemplo de um público que já está super acostumado com tecnologia, só que a gente está aqui falando de saúde, saúde é para todos, então a gente, né, tá falando de um público muito mais amplo. Perfeito. Eu acho que, pelo menos quando a gente olha esses fenômenos migratórios, vamos dizer assim, dos usuários entre as redes, a gente percebe alguns comportamentos, né? O primeiro comportamento que a gente percebe é um movimento em busca de uma certa liberdade, né? E isso vale desde a época do Orkut, né? Você acaba se movimentando para redes com um pouco mais de flexibilidade, né, e que entrega algumas coisas a mais para você em prol daquilo que você pode entregar de dados ou de informações. Só que agora existe um segundo movimento, que é esse movimento de os meus dados estão virando-se contra mim, né? A gente brinca falando que se você conversa qualquer assunto dentro de casa e o celular está ligado, dali 5 minutos vai começar a vir anúncio para você sobre aquele assunto. Então, acho que o pessoal também de saco cheio desse movimento, né? E eu acho que sabendo entender o que o blockchain entrega e o que a Web3 entrega, talvez esse seja o grande novo movimento, que é um movimento de você entender aquilo que é importante em termos de dados, aquilo que tem que ser seu e não tem que ser aberto para mais ninguém, e como que você vai interagir com essas redes, sempre pensando que você é o centro, né? E isso tem tudo a ver com saúde, né? Quando a gente olha para esses grandes movimentos migratórios, e aí falando agora sobre saúde, a gente vê assim, você vai num hospital, você vai numa clínica, você vai ser atendido em qualquer lugar, daqui a pouco você começa a receber promoção de medicamento, promoção de remédio, promoção em cima da sua receita, e de novo, repete-se o movimento de oferta de anúncios, né? E todo mundo acha que a grande sacada das health techs é quem trabalhar melhor a monetização desses dados, é quem trabalhar melhor esse marketplace. Onde eu enxergo diferente, eu enxergo que talvez o grande movimento seja quem protege melhor os dados do cidadão, quem entrega o controle para o cidadão da melhor forma possível e quem faz com que o cidadão realmente se potencialize em termos do seu cuidado e menos em pensar em quanto que eu vou ganhar de dinheiro com isso. É muito engraçado a gente falar isso num universo onde, teoricamente, a gente já tem uma LGPD aplicada, né? A gente já tem regras, não só leis, mas também diretrizes para poder trabalhar com esses dados. Só que a gente sabe que na realidade a coisa não funciona dessa forma, né? Então, aí eu queria resgatar um pouquinho o que você falou sobre o usuário no controle dos dados. Recentemente a gente teve aí um aplicativo que virou febre na internet,
de você dar 10 fotos, né? E a inteligência artificial transformar aquilo em um pacote de ilustrações e tudo mais. Eu vi gente falando assim: nossa, mas você vai dar os seus dados para uma empresa, você vai dar as suas fotos para uma empresa. E eu vi gente como nós aqui, né? Que já deu palestra, que tem uma infinidade de conteúdo que se buscar lá o nome no Google, vai aparecer um monte de resultado. Então, assim, e aí eu até resgatei um texto que eu comento em 2018, que eu falei que a privacidade ela vai ser invadida em algum momento e no cenário que a gente está, é normal. Pode parecer meio maluco isso, e para quem está nos ouvindo, eu vou colocar o link desse texto lá de 2018 na descrição desse podcast. Mas o que eu queria trazer para nossa discussão aqui, Diógenes, é o seguinte: no cenário que a gente tem hoje, os nossos dados estão por aí, independente de LGPD, independente da gente. A não ser que você more numa caverna totalmente desconectado, alguém tem os seus dados, certo? Foi o que você falou lá atrás, né, no início do nosso podcast. O Ministério da Saúde ele tem os dados, a iniciativa privada tem os dados, então assim, é muito difícil. O que você vê como grande vantagem do usuário ter o poder dos dados, dos seus próprios dados, né? Como que você estava falando agora, de ter esse controle. Quando a gente olha no universo da descentralização da internet, desses silos que possuem os nossos dados, né? Da gente estar no centro. E eu vou tentar trazer depois. Eu não sei se eu vou conseguir colocar isso, porque é muito difícil. A gente está falando em áudio aqui, mas tem um desenho muito legal mostrando os movimentos da web, né? E mostra o usuário hoje no centro e os serviços em volta, o que antes era o contrário, né? Era o serviço no meio, então, por exemplo, o Facebook no meio e os usuários em volta, né? Como que você vê a grande vantagem da gente deter os nossos dados? Aí vem um ponto que eu acho que talvez seja a grande sacada do usuário ser, vamos dizer assim, o protagonista da sua própria saúde. A gente brinca e fala assim: o usuário tem que ser o CEO da sua própria saúde. Os dados existem, só que eles estão fragmentados em vários lugares. Então, quando você olha, por exemplo, eu fiz exame num determinado laboratório, e suponha que esse meu exame deu tudo certo, lindo, maravilhoso, show de bola, minha saúde está ok. E há 2 anos atrás, suponha que eu tenha feito um outro exame que deu, sei lá, índices glicêmicos altos ou índices descontrolados com relação a triglicerídeos e etc e tal. E são 2 laboratórios diferentes pertencentes a 2 silos diferentes. Quando cada um deles tentar interagir comigo, qual vai ser a percepção deles? Um vai achar que eu sou a última bolacha do pacote em termos de venda de coisas, porque ele vai falar assim: poxa, esse cara aqui é um cara que ele é ruim em termos de saúde, eu vou começar a oferecer coisas para ele aqui. Não, esse cara aqui é um cara bom em termos de saúde, porque os exames dele deu tudo certo. Cara, será? Então, assim, esse tipo de movimento que acontece tanto de um lado quanto do outro, ele é um movimento que você olha e fala assim: cara, quem é que está certo? Quem está certo é quem tiver os 2 dados e conseguir cruzar essas 2 informações ao mesmo tempo, né? Então, a grande dificuldade que existe no mercado é você olhar para a linha do tempo do paciente de uma maneira única e começar realmente a entender quais são os cruzamentos de informação que acontecem desse paciente. Eu acho que esse é o grande tchan que o paciente tem, né, em ser o CEO da própria saúde, porque ele começa a olhar tudo de uma maneira integral e só ele tem condições de fazer isso. E tem mais, ele tem informações pessoais da sua saúde que não estão em lugar nenhum, em rede de clínica nenhum, em laboratório nenhum. O cara foi fazer um tratamento, chegou em casa, começou a sentir dor de cabeça. Onde é que ele registra isso? Em lugar nenhum. Então, essa informação, ela só está na cabeça dele. Então,
ele, a partir do momento que começa a ter o controle das suas informações, ele vai ter muito mais autonomia, inclusive para pedir um desconto de numa operadora de saúde, para pedir um desconto num medicamento que ele sabe que é de uso contínuo, mas que sabe que a indústria farmacêutica também tem interesse de informação do acompanhamento de tratamento dele. Então, acho que esse é o movimento de colocar realmente o paciente no centro. Diógenes, como eu te apresentei aqui no início, você é uma das pessoas que está apostando nas DAOs. Para quem está nos ouvindo, o que é uma DAO? Bem, uma DAO, né, ou uma organização descentralizada autônoma, vamos dizer assim, vou colocar bem entre aspas, é a empresa do futuro. Né? É uma estrutura, né, onde você consegue ter as regras do jogo escritas, né, de maneira clara em algoritmos ali, e você consegue interagir com elas de uma maneira mais livre, né? E todo mundo que interage com essa DAO sabe qual é a regra do jogo. Então, pegando, por exemplo, no contexto de saúde, a partir do momento que eu coloco ali que a interação com o paciente tem que ser feita de uma determinada forma e eu tenho que obrigatoriamente entregar os dados de uma maneira segura para o paciente e que esse paciente pode começar a obter ganhos de utilização desses dados dele na rede e que a regra do jogo está clara e que a estrutura é segura, eu começo a entregar um poder na mão do paciente de, inclusive, saber como trabalhar com esse dado que ele tem, né, de uma maneira mais autônoma. E mais do que isso, muitas vezes falar o seguinte, poxa, se eu tiver utilizando os meus dados aqui, comprar um medicamento, parte do que eu estou fazendo aqui vai se reverter, por exemplo, para uma pesquisa científica que vai entregar mais valor social, porque o resultado dessa pesquisa científica vai ser uma patente que vai me entregar um pedaço de volta dessa patente, porque eu entreguei meus dados. Então, esse é um dos exemplos de uma das possíveis coisas que pode se fazer com uma DAO. Você fica menos dependente de uma empresa, de uma estrutura, e fica mais livre para que a comunidade tenha um papel primordial ali naquele contexto. Um ponto importante da DAO você falou empresa do futuro, né? Mas ela não possui um dono, né? Um centralizador. Acho que isso que é legal. E a Kali Health, que é uma DAO, né, que você participa, eu não vou nem te chamar de fundador, porque, de novo, foge da proposta, né, da DAO ser esse centralizador, né? Ela busca, e aqui eu vou citar exatamente o que vocês falaram na plataforma que vocês estão hoje publicada, tá? Colaborar com a sustentabilidade do ecossistema de saúde por meio da blockchain. O que isso significa? Qual que é o objetivo de uma DAO focada no campo de saúde? Você já deu um exemplo aqui, mas eu queria entender hoje, vocês têm, para quem estiver interessado, a gente vai deixar aqui o link também, mas vocês têm o manifesto, né, toda a documentação, todo o contrato da DAO ali publicado, mas eu queria que você desse um resumo para quem está nos ouvindo hoje, o que vocês buscam com essa DAO? Eu acho que o grande ponto, eu vou voltar àquilo que a gente falou lá no começo. Hoje, no Brasil, se gasta, né, se desperdiça em saúde 300 bilhões de reais por ano. No mundo, esse número é de 3,5 trilhão de dólares. Se a gente pegasse 10% desse dinheiro e redistribuísse ele, por exemplo, em projetos de saúde no mundo, a gente teria condições de cuidar de 1 bilhão de pessoas com o mesmo padrão de qualidade da Noruega. Poxa, será que se a gente começar a olhar com uma ótica de redução de intermediários nessa cadeia que acabam gerando desperdício, começar a realmente empoderar o paciente com autonomia e autoridade para trabalhar com as informações dele da maneira que deve, será que se a gente começasse a olhar para a medicina de uma maneira mais preventiva e, em todos esses casos, o retorno que a gente tivesse de redução de desperdício pudesse ser alimentado num cofrinho, onde esse cofrinho pudesse ser reutilizado para fazer mais projetos de saúde, será que talvez a gente não criaria um círculo virtuoso de cuidado em saúde? A gente tem um projeto que a gente fez, onde a gente
chama isso de Centro de Saúde Digital. Né? Ela é uma estrutura híbrida no modelo Phygital, onde eu levo saúde para os lugares onde as pessoas mais precisam. Então, é para uma favela, né, onde às vezes ela precisa caminhar 3, 4, 5 quilômetros até chegar numa UBS, e se você leva, às vezes, uma estrutura mais barata e mais fácil de cuidado, onde você leva um técnico de enfermagem, um enfermeiro e um médico para telemedicina, será que você não teria condições de fazer um ambiente colaborativo de cuidado em saúde? E essa redução de custos que acontecesse aqui, elas não poderiam fazer mais desses projetos? A gente fez um projeto desse no Xingu, onde a gente está levando saúde para dentro desse ambiente de aldeias indígenas. Né? Então, a ideia é que não precise de eu ir uma vez a cada 6 meses ao Xingu para levar saúde para eles. Significa que a gente leve saúde para eles, utilizando as culturas regionais como uma base, e não só eu levar a saúde falando assim, vou lá prescrever um medicamento, eu, homem branco, impondo a minha cultura. Não, é o inverso, talvez. É você olhar para esse paciente e dar mais condições para que eles cuidem da sua saúde de maneira mais preventiva e você seja meio que o suporte, né, nesse processo. Só que você só faz isso com dinheiro. E se você tirar, né, desse desperdício para poder entregar para esses novos modelos, você cria um ecossistema de sustentabilidade. Um outro exemplo e se eu começo a, por exemplo, montar usinas solares que geram energia e dinheiro por 25 anos, e com o dinheiro dessa usina solar, eu banco uma estrutura de saúde por 25 anos de uma maneira sustentável. Será que isso não é ESG? E se eu pego projetos, por exemplo, de floresta em pé e começo a fazer o cultivo e a manutenção de áreas protegidas, e com o dinheiro que isso gera de crédito de carbono, de unidade de conservação sustentável, eu pego esse dinheiro e retroalimento para manter a unidade de saúde. Será que as empresas que têm suas pautas ESG não vão preferir investir num projeto desse ao invés de ficar, às vezes, nos riscos de greenwashing, igual está acontecendo hoje? Então, são perguntas e questionamentos que a gente coloca para pensar num modelo de sustentabilidade dessa saúde, onde você cria novos mecanismos realmente de financiamento da saúde. Diógenes, e você acredita que a gente vai conseguir aplicar uma DAO assim tão nesse campo, assim, como que eu posso dizer, tão breve? Porque, de novo, acho super legal a gente levar essas soluções, por exemplo, para uma comunidade no Xingu, mas a gente esbarra ainda um pouquinho na entrada do público, né, nessas plataformas, nessas soluções. Então, a DAO de vocês, ela vai ter um token, né? Então, esse token ele vai ser, como que eu posso dizer, vendido, né? Negociado. Como que você vê aí o futuro próximo da implementação da DAO, principalmente da DAO, da Kali? Eu acho que o grande ponto de interseção aqui é como traduzir algo que é altamente tecnológico de uma maneira simples e fácil para o cidadão, né? A forma que a gente diz com relação a isso eu tenho que ter uma carteira digital de saúde. Só que essa carteira digital de saúde, ela precisa ter alguma espécie de token, né, o que a gente chama de soulbound token. Ele é um token onde eu não vendo esse token, eu só vendo se eu quiser, ou eu forneço o direito de acesso do meu token. Né? Então, a tradução disso para o paciente em educação em saúde, ou para os próprios fornecedores em educação de saúde, eu acho que é a chave. Eu não acho que isso saia de uma maneira rápida, tá, Vitor? Eu acho que esse é um processo que demora aí alguns anos até solidificar os conceitos, até sedimentar isso na cabeça do cidadão. Mas eu acho que, assim, é aquilo que a gente faz, né? Quando a gente se coloca como indutor de uma DAO, a gente não se coloca num processo de vou fazer isso acontecer à torta e direito e a fórceps. Eu vou iniciar um processo, né? E, obviamente, nessa hora, a gente chama todos aos que estão
descontentes com o modelo atual de saúde ou com os modelos atuais para que pensem diferente e comecem um movimento. Esse movimento, o que a gente sempre diz, esse movimento não é meu, não é seu, não é. Esse movimento é da sociedade, do planeta. Não depende de mim fazer o movimento acontecer. Depende de uma comunidade. Só existe uma DAO com comunidade. Então, isso é uma crescente e eu vejo um aspecto social nessa DAO como um movimento fundamental para que ela cresça, né? A gente costuma dizer que a gente não está fazendo nada para dar lucro, a gente está fazendo focado no propósito. E a DAO, a gente estruturou ela para que ela seja do planeta, para que ela não seja nossa, né? E esse é o movimento que a gente está fazendo. Diógenes, a gente falou de DAO, falou de Health Tech. Para a gente encerrar esse bate-papo, eu quero falar um pouquinho de futuro. Como que você vê o futuro da saúde, dessa saúde digitalizada? Como que você acredita que vão ser os próximos passos dos próximos anos e para daqui 10 anos? Primeiro, eu sou uma pessoa que não acredita em um futuro. Eu acredito em futuros possíveis. Inclusive, esse é um movimento que a gente, né, trabalha, né, em visões de futuros. A gente acaba trabalhando diversas frentes de visões de futuros na empresa, e a nossa empresa ela acaba sendo baseada em estratégias de futures back, porque a gente pensa nesses futuros, cria essas possibilidades e começa a materializar eles. Então, olhando para esses futuros possíveis, a gente enxerga um futuro onde a saúde ela tem que estar mais descentralizada por natureza, para que a gente saia desse movimento hospitalocêntrico e para que a gente tenha realmente um movimento onde a saúde está próxima e a gente consegue ter um lugar muito mais preventivo de saúde. A gente enxerga um movimento de bem-estar continuado de saúde, onde as pessoas começam a entender o poder dos seus dados, começam a entender o poder do cuidado e começam a fazer isso de uma maneira contínua, né? E a gente enxerga um futuro onde a gente consiga realmente olhar para novas fontes de financiamento, novas fontes de estruturação da saúde, reduzindo esses desperdícios e criando um ambiente muito mais sustentável, né? Então, em todos esses ambientes, a gente está falando de empoderar o cidadão, a gente está falando de ter um cuidado mais com os nossos irmãos, um cuidado mais social, um cuidado de realmente dar condições para que todos tenham aquilo que é o bem mais básico, que é o bem da saúde. Diógenes, queria agradecer sua participação. Acho que foi um bate-papo, mesmo que curtinho, deu aí uma visão de futuro bem animadora. Acredito, eu sou um entusiasta da Web3, das soluções descentralizadas. Eu acredito que a gente ainda tem um longo caminho a ser trilhado, porém a gente tem uma oportunidade muito grande, e foi o que você falou, de tornar isso mais social. E antes de eu fechar aqui, né, e dar o tchau, eu queria deixar aberto para você convidar aí a galera a conhecer a DAO. Enfim, esse último momento é seu. Faça convite, suas últimas palavras, então, na nossa conversa aqui. Perfeito. Primeiro, agradecer a oportunidade. Eu acho que sempre é importante, né, da gente conseguir disseminar esse mosquitinho da colaboração, né, do pensar no outro, né, de um trabalho um pouco mais com um olhar mais colaborativo e mais de comunidade e menos um olhar pessoal ou empresarial. A gente sabe que existe um movimento, né, de empoderamento do cidadão, e esse movimento ele é crescente, né? A gente quer ser uma possibilidade, uma alternativa para que isso aconteça na saúde, né? E quer poder contribuir com outras instituições, com outros ambientes, com outras estruturas para levar essa saúde para lugares onde
hoje essas pessoas estão esquecidas, né? Então, esse é um dos nossos papéis dentro do contexto, né? Então, a gente convida todo mundo que tem esse mesmo olhar, a gente brinca, né? O Find the Others, os outros que têm esse mesmo olhar, né? A gente está aqui para somar, a gente enxerga que o ambiente ele só é construído como um todo, não basta uma pessoa, uma empresa ou uma DAO tentar puxar esse movimento é do conjunto. Então, estamos à disposição para quem tiver interesse, né, de conhecer um pouco mais, calihealth.io, né, ou iasis.tech, e estou à disposição. Obrigado de novo pelo convite. Diógenes, muito obrigado pelo bate-papo e ouvinte, a gente se vê no próximo episódio. Até lá, tchau!